Todos nós sabemos que o trabalho esotérico gnóstico é bastante difícil de ser feito, de ser realizado. E mais difícil ainda se torna quando passamos um longo período em que abandonamos o trabalho interno. Quando isso acontece e a pessoa tenta voltar a trabalhar em si mesmo, se depara com uma confusão mental tremenda, com um turbilhão de pensamentos que não tem nenhum controle. E a autoobservação se torna bastante difícil porque a pessoa caiu na entropia. O que é a entropia? A entropia é uma lei da física que nos demonstra ou nos mostra uma confusão nas moléculas. As moléculas estão em desordem total, em agitação total, e isso é chamado em física de entropia. E esotericamente se dá a mesma denominação para esse estado mental no qual os eus estão em completo descontrole. E há uma confusão tremenda. E essa confusão ocorre porque ficou muito tempo a pessoa sem trabalhar em si mesma. Então, retornar vai exigir da pessoa uma luta tremenda, uma luta feroz, uma repetição de práticas muito intensa. Vai ter que sentar-se muitas e muitas vezes ao longo de um dia ou no que lhe sobre do dia, as pessoas que trabalham, um dia inteiro, vai ter que fazer tremendos super esforços lutando contra a mente, tentando fazer essa concentração necessária para conseguir fazer a morte. Muitas pessoas desistem porque tentam e não conseguem vencer o turbilhão da mente, mas nós temos que ser insistentes, amigos, insistentes. Uma prática, nem que se lute a prática inteira. A pessoa decide, não, 1 hora eu vou ficar aqui sentado, tentando me concentrar e fazendo a morte. Muitas vezes a pessoa não consegue se concentrar. Então, o que é recomendado é que fixe a sua atenção em alguma coisa. E uma das opções é a respiração. Fixar a atenção na respiração. Respira profundamente com toda a atenção na respiração. É claro que os pensamentos vão atacar. Quando percebe que fixou o pensamento na respiração, mas veio um pensamento e o levou para longe, chama a Mãe Divina e faz a morte. Nem que seja desordenadamente. Mas se pede. Pode que a pessoa dormiu, entrou em sono da consciência e entrou em divagação. Quando retorna, pede à Mãe Divina, desintegra esse elemento que me arrastou para o sonho. E pede, volta a repetir e a pedir diversas vezes. Porque eu tenho ouvido de algumas pessoas a seguinte explicação quando caíram muito profundamente na entropia. Eu tento fazer e não consigo. Eu tento fazer e não consigo. Eu tento fazer e não consigo. É preciso fazer super esforço. Uma prática, 2 práticas, mesmo que tenha sido em meio a um turbilhão tremendo, mas a pessoa está ali fazendo super esforço. No livro O Matrimônio Perfeito, o mestre Samael nos diz que todo esforço traz a sua recompensa. Se a pessoa tenta fazer a prática, mesmo que seja vencido pela divagação contínua, mas ela segue insistindo, vai ser premiada, vai conseguir provocar um amanhecer nessa noite de turbilhão que está passando. É preciso voltar a insistir mais uma vez. Nem que a pessoa faça uma prática e se levante e vá fazer outras coisas, depois volta, senta outra vez, fecha os olhos e começa a fazer o relaxamento profundo com respirações, lembrando que é mais fácil vencer esse turbilhão da mente quando nós relaxamos profundamente. Então, quando nós sentamos comodamente, o que é o ideal, é o melhor para a pessoa não dormir, é sentar-se comodamente em uma poltrona ou em uma cadeira, como queira, e começa a fazer profundas respirações, vai acalmando a mente, vai passando a mente do estado em que se encontra, que é o estado
aqui comum e corrente, agitado, vai passando ao estado alfa, que é um estado mais profundo, no qual a mente entra numa espécie de câmara lenta, e então é mais fácil realizar a prática quando se consegue pôr a mente nesse estado alfa. E isso se consegue com respirações profundas, tratando de relaxar profundamente o nosso corpo e, consequentemente, relaxaremos também a mente. E então, quando conseguimos que os pensamentos entrem nesse estado meio de câmara lenta, se torna mais fácil chamar a Mãe Divina para cada pensamento observado. E não esqueçam da repetição. Não desistam na primeira prática que não deu certo. Repitam uma segunda vez e também não desistam na segunda prática que não deu certo. Repitam uma terceira vez e no dia seguinte outra vez. E no outro dia, outra vez, porque nós temos que chegar ao ponto em que trabalhamos de maneira contínua em nós mesmos. E isso vai exigir muito tempo de dedicação, muito tempo de esforço e super esforço para estar em autoobservação. E no momento em que a pessoa que estava numa entropia muito forte consegue sair da entropia, aí é onde deve dedicar-se muito mais ao longo do dia à morte em marcha, de instante em instante, de momento a momento, porque o trabalho esotérico gnóstico, já nos disse o mestre Samael e o mestre Rabolu, é de instante em instante, de momento a momento. O mestre Rabolu disse, não é de vez em quando, é o tempo todo. Temos que fazer o trabalho o tempo todo. É claro que vamos nos dormir muitas vezes, vamos entrar no sono da consciência muitas vezes, mas no momento em que volta a recordação de si mesmo, porque o ser nos dá um puxão e nos traz de volta para o trabalho, engatamos outra vez a observar e desintegrar. Inicialmente, eu recomendo que o trabalho seja feito só de observação na mente. E é claro, se aparece muito flagrantemente em outro centro, também se faz a morte. Se no centro instintivo apareceu um eu da gula ou qualquer outro tipo de eu ligado ao centro instintivo, se faz a morte em marcha. Se no centro emocional surgiu alguma emoção, um amor próprio ferido, um orgulho ferido, uma autoconsideração íntima, se faz a morte também. Mas é na mente que mais vamos ver os eus em desfile ininterrupto. Então aí é onde devemos nos dedicar muito mais. Não se preocupem em ter consciência para ver em que lugar estão, que estão dentro da casa ou que estão na rua. Não se preocupem tanto com isso, e sim em resgatar a consciência com a morte contínua dos detalhes de instante em instante, de momento a momento. E verão que vai nascendo consciência que nos permite estar mais atentos e mais conscientes em muitos outros aspectos do nosso dia a dia. Façam isso e verão como conseguem recomeçar o trabalho interno e levá-lo adiante todos os dias. E assim é como a pessoa vai despertando a sua consciência.